Beleza, agora esse é o vídeo aqui explicando a jogabilidade e as dinâmicas do jogo. É muito mais fácil e simples do que montar a ficha, é bem mais intuitivo, não tem tanta matemática assim, o que vai ter mais vai ser no combate lá pro final do vídeo. Primeira coisa que tem que ficar claro logo no começo. Você, jogador, só tem influência sobre o seu personagem. Você só controla o seu personagem, não pode definir as ações dos outros personagens que estão inseridos no jogo, tanto de outros jogadores quanto dos NPCs, que são os controlados pelo mestre. O mestre é quem narra a história, quem descreve cenários e quem controla os outros personagens que não são dos jogadores. Cada jogador também só pode ter um personagem, uma ficha. Outra coisa sobre a qual você também não tem controle completo é sobre o ambiente que você está. Você pode interagir com o cenário, mas não definir nada sobre ele. Por exemplo, se o mestre diz que você acorda em um quarto, com uma janela e uma porta, e a porta está trancada, você não pode dizer, eu tiro a chave que estava debaixo do tapete, destranco a porta e saio. Do contrário, você tem que fazer assim, eu observo esse quarto, o que tem nele? O mestre responde, tem um tapete. Você diz, eu olho embaixo do tapete, tem alguma coisa? Sim, tem uma chave. Eu tento experimentar essa chave na fechadura da porta. E o mestre diz, ela destranca a porta e a porta se abre. Tanto a presença do tapete, quanto a existência da chave, quanto se a chave abre a porta ou não, tudo isso é definido pelo mestre. Você não pode alterar isso ao seu favor. Salvo algumas exceções, caso, por exemplo, vocês estejam na casa de algum personagem, nesse caso, esse personagem vai poder descrever o ambiente onde vocês estão, já que é a própria casa dele. Ele pode dizer onde estão os objetos. E caso tenha um mordomo, seguindo outro exemplo, ele pode sim definir as ações desse mordomo. São duas pequenas exceções para essas regras. Você não pode interferir no cenário nem controlar outro personagem que seja o seu, fora essas exceções. Agora, por mais que você, jogador, tenha todas essas limitações, você pode realizar qualquer ação que esteja ao seu alcance. E é extremamente importante que você descreva todas as ações, por menores que sejam. Como você deve mentalizar tudo o que está acontecendo, não tem uma perspectiva visual, você tem que descrever falando cada ação sua. Por exemplo, um personagem que agora há pouco despiu a bainha com a espada, não pode dizer que pula por uma janela e saca a espada. Ele deve dizer que primeiro pega a sua espada que estava sobre a mesa, depois pula a janela, depois saca a sua espada. Porque você só tem controle das ações que estão no presente. Caso o tempo passe, você não pode dizer que fez algo anteriormente. Não, você tem que descrever aquela ação no momento em que ela está sendo executada. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma viagem que dura um dia inteiro, enquanto o mestre está narrando os ambientes por onde vocês vão passando, vocês não fizerem nada e não interagirem com nada, absolutamente nada vai acontecer. A única forma que você tem de interferir em momentos que não são o presente, que já passaram, são em situações descritas na história do seu personagem. Tanto que é por isso importante preencher aquela coluninha de história na ficha. Claro, você não precisa encher de detalhes a história do seu personagem, só colocar o básico e depois, com o andar do jogo, ir incrementando no que for pertinente. Por exemplo, você pode dizer que passou sua infância, cresceu em uma cidade X e, mais para frente, detalhar detalhes mais precisos como foi essa infância. Isso pode afetar também em casos em que o seu personagem passa ou chega em um lugar onde ele já esteve antes, na sua história. E nesse caso também ele pode interagir um pouco mais livremente no ambiente junto com o mestre, já que é um personagem que já esteve naquele lugar. Então ele provavelmente sabe a localidade de certos pontos ou não. Ou pode saber da existência de um comércio ou não. E da mesma forma que suas ações, as falas do seu personagem precisam ser especificadas também. Como você vai estar interpretando ele, você precisa deixar bem claro quando é você, jogador, que está falando, ou quando é o personagem inserido dentro do universo criado no jogo está falando. Você tem que saber diferenciar essas falas. Quando for falar ou interagir com outro personagem, mesmo que seja um jogador,
o melhor e mais indicado é que você use as palavras do seu personagem. Não fale de um jogador para outro que estão sentados ao redor de uma mesa. Que os personagens dentro da história interagem entre si. Faça isso, faça aquilo. Isso só dá mais imersão ao jogo e deixa ele mais divertido. Procede? Então, especificar quando você, jogador, está dizendo algo, quando você está descrevendo uma ação do seu personagem ou quando o seu personagem está dizendo algo. Para fazer isso, use frases na primeira pessoa, porque isso influencia sim no jogo. Digamos que dois personagens, um deles esteja escondido e haja criaturas no lugar. Você, jogador, não pode conversar com outro jogador acerca do que está acontecendo ali naquele momento. Faça isso ou faça aquilo. Isso deve ser feito pelo personagem que está dentro do universo. Porém, se o personagem disser algo, as criaturas vão ouvi-lo e vão descobrir o esconderijo dele. Isso interage sim. Outra coisa também é, caso o grupo se separe em dois grupos menores, o que acontece com um grupo e o que acontece com outro grupo estão em narrativas diferentes. Então, você, jogador que está controlando cada personagem, sabe o que está acontecendo com o outro, afinal você está sentado em volta da mesma mesa, você está ouvindo a conversa inteira. Os seus personagens não podem saber o que houve em cada um dos grupos separados porque não estavam presentes. Você tem que levar isso em conta também. Muito bem, vamos falar da jogabilidade agora. Puxar aqui de volta a fichinha do nosso querido Brunner, o Bárbaro Anão. Começando pelo uso das habilidades. Sempre que você for realizar qualquer ação que haja uma mínima chance dela dar errado, o mestre vai pedir para você jogar um D20, que é um dado de 20 lados. Esse aqui. E o nível de dificuldade para você concluir essa ação também vai ser definido pelo mestre. Geralmente, não por regra, mas geralmente são números múltiplos de 5. E a soma do seu dado com mais os bônus que são descritos na ficha tem que alcançar esse número para que a sua ação dê certo. Por exemplo, eu quero arrombar uma porta. Para arrombar a porta, você usa o modificador de força, que é o atributo que você vai usar para realizar essa ação. Toda ação também usa uma dessas 6 categorias aqui. Carisma, para habilidades sociais, sabedoria, inteligência, destreza, constituição. Eu vou abordar constituição mais para frente. E força. Você joga o dado e soma o resultado com os seus devidos bônus que estão aqui na ficha. Caso seja uma situação específica, como por exemplo, sobrevivência, precisamos encontrar água. Para isso vou usar sabedoria. Jogo o dado, somo o meu modificador de sabedoria, que no caso é mais 2, mas perceba que aqui está marcado sabedoria na fichinha de perícias. Se você viu outro vídeo, você lembra que essa fichinha aqui era acerca de um bônus que eu não abordei. Esse bônus chama-se proficiência, que é um bônus numérico definido pelo seu nível. Quanto mais alto o seu nível, mais alto vai ser o seu bônus de proficiência. No caso do nível 2, você recebe mais 2. Então, além do resultado do meu dado, que foi 15, com o meu modificador, que é mais 2, mais a sobrevivência aqui, concedido pelo nível, mais 2, total dá 19. Deu acima de 15, que era o nível de dificuldade, o mestre não é obrigado a dizer qual é o nível de dificuldade, mas assim que o resultado for revelado, ele diz se a sua ação foi bem sucedida ou não. Quem define o nível de dificuldade de uma ação é o mestre. Mas, às vezes, ao invés do nível de dificuldade, que é o número necessário que você precisa obter com a soma do dado mais os bônus, aumentar ou diminuir, você pode receber bônus ou penalidades, devido a alguma circunstância específica. Como, por exemplo, caso o seu personagem esteja embriagado, esteja bêbado, e você vai realizar qualquer ação, você vai jogar o dado, vai somar o resultado do dado com os devidos modificadores. Caso você tenha perícia, vai somar o bônus de proficiência. Porém, pelo seu personagem estar bêbado, do resultado total, você vai subtrair menos 3. Agora, caso você vá atacar o inimigo e esse inimigo esteja embriagado, você vai conseguir um bônus de mais 3, além de todas essas somas, mais 3 por ele estar embriagado. Esse bônus ele é dito pelo mestre, o mestre precisa deixar bem claro que você tem esse bônus. Não confundir bônus e penalidade com vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens são mais usadas geralmente em combates e por alguma habilidade especial. Os dois são semelhantes,
mas não são usados para as mesmas coisas. No caso de vantagem e desvantagem, quando o seu personagem tem vantagem, você joga 2 dados e usa o resultado maior dos dois. Então você tem mais chance de tirar um número bom. Caso você tenha desvantagem, a mesma coisa, você joga 2 dados e precisa ficar com o valor menor. Um exemplo aqui muito fácil é a habilidade Ataque Descuidado que os bárbaros de nível 2 têm. Tem aqui essa habilidade. Quando eu vou realizar um ataque, eu posso optar, preciso especificar, que esse ataque está usando essa habilidade Ataque Descuidado. Jogo 2 dados e acerto a criatura que eu estou atacando com o valor mais alto. Porém, no próximo turno, quando eu for ser atacado, preciso jogar 2 dados e essa criatura vai poder usar o valor mais alto para me atacar. Nesse caso, eu estou tendo desvantagem. Muito bem, acho que deu para entender como que funcionam os testes de habilidade. Testes de habilidade são o nome dessas jogadas que você rola o dado e soma com os modificadores e os demais acréscimos para realizar uma ação. Agora eu vou explicar para que servem as defesas. Lembram que eu disse que não usaríamos o sistema de teste de resistência descrito no livro, em PDF que eu já enviei? Pois então, nós vamos usar esse sistema aqui que é um pouco diferente. Já expliquei como você seleciona esses números aqui e ele é a mesma coisa que um teste de resistência normal, só que sem nenhum acréscimo para realizar. Na verdade, para realizar não. Para resistir a uma dessas 3 circunstâncias aqui, você joga o dado e caso esse número seja maior do que está aqui, você falha nesse teste. Vou usar aqui um exemplo do que difere uma ação de um teste de resistência. Na verdade, não chamemos de teste de resistência, chamemos de defesa. Ok? Para você quebrar uma pedra com uma picareta, você faz um teste de força. Rola o dado e soma os demais números. Para você trabalhar fazendo isso várias e várias horas seguidas a fio, você precisa fazer um teste de fortitude para ver se você suporta esse desgaste físico ou não. Da mesma forma, reflexo. Caso você acione uma armadilha, você precisa fazer um teste de reflexo para descobrir se você consegue desviar usando destreza ou antecipar o movimento usando inteligência, no caso. Por isso que destreza e inteligência servem para definir o seu nível de reflexo. E um teste de vontade para você escapar de um controle mental, uma tentação ou outra coisa que esteja te afetando, se é que me entendem. Muito bem, então, agora só uns exemplos para pôr em prática os sistemas que eu descrevi. Resistência anã, aqui essa habilidade que todos os anões têm, como está descrito no livro, me concede vantagem em testes de resistência contra ação de venenos. Só que como não estamos usando os testes de resistência, estamos usando defesas, isso aplica-se à fortitude, que é você conseguir suportar o efeito físico causado por um veneno. Da mesma forma, recebo vantagem, então jogo 2 dados e uso o valor mais alto, ao invés do mais baixo. Proficiência em ferramentas, essa habilidade aqui que todos os anões têm também. No caso, eu escolhi ferramentas de ferreiro. Lá no vídeo de criação de classe, eu tinha 3 opções e escolhi a de ferreiro. Eu recebo o bônus de proficiência, concedido pelo meu nível, a uma ação quando eu estiver manipulando essas ferramentas. Então, jogo o dado e, além de todas as somas, eu somo ainda o bônus de proficiência. Especialista em rocha. Outra habilidade que todos os anões têm é que, caso eu faça um teste de inteligência, especialmente aqui sobre conhecimento de história, quando estiver avaliando uma estátua ou uma construção, por exemplo, eu ganho esse bônus de proficiência nessa situação específica. Então, rolo o dado, somo o meu modificador de inteligência com esse bônus como se eu fosse proficiente em história, mas não sou. Só nessas situações específicas que são concedidas por essa habilidade aqui. E a última coisa que eu preciso explicar antes de terminar esse vídeo aqui e começar o de combate é o seguinte. Com relação à vida, lá no vídeo sobre o combate eu vou explicar como você perde vida durante um combate. Você pode também perder vida fora de um combate, caindo, acabando envenenado ou de outras formas. Porém, eu vou explicar aqui a forma padrão de você recuperar a vida sem você usar nenhum tipo de medicamento, poção ou qualquer outro item. Que é o seguinte, usando seus dados de vida. O dado de vida você vai achar lá na tabelinha no começo da sua classe, quando você estiver criando ela, certo? Que é o que eu usei para definir também a quantidade de pontos de vida.
Caso seu personagem tenha perdido vida, você vai anotar aqui nesse espaço o quanto da vida total dele você perdeu. Você tem duas opções, o descanso curto e o descanso longo. O descanso curto é um período de 1 hora de inatividade. Nesse período, dentro do jogo, claro, não na vida real. Quando seu personagem fica parado sem fazer esforço, durante esse tempo você usa o dado de vida, que no meu caso, por ser um bárbaro, é um D12, joga e soma esse valor que você retirou aos seus pontos de vida. Na verdade, você subtrai do dano recebido, certo? Porém, você tem um número limitado de vezes que você pode usar esse descanso curto, que é o número do seu nível. No caso, vocês vão ser personagens nível 2, vão poder usar essa forma de cura 2 vezes. A outra forma de se curar é o descanso longo, que é um período de inatividade de 8 horas seguidas dentro do tempo do jogo. Não tempo na vida real, claro, você não fica 8 horas jogando o jogo. Quando você realiza essa cura, esse descanso longo, você recupera todos os seus pontos de vida, ou seja, o dano recebido zera, e você recupera a quantidade de dados de vida que você pode usar, no caso, os seus 2. Certo? São esses 2 tipos de descanso, fora os itens que você pode usar. Porém, o descanso longo, de 8 horas, você só pode realizar ele uma vez por dia dentro do jogo. E é isso, esse vídeo termina aqui.